Boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde a todos, né, e a todos. Sou Simone Paura, né, assistente social da UERJ, né, desde 2003, né, e coordenadora, né, da Coordenadoria de Serviço Social e Assistente Estudantil da PR4, né, da IAI. Estarei mediando a próxima mesa, né, juntamente com a Renata Fonseca, que também é assistente social da UERJ desde 2005 e atua comigo na Coordenadoria de Serviço Social. Então, dando continuidade, né, ao seminário Assistente Estudantil em Pauta, promovida pela PR4, com o objetivo de enriquecer o debate rumo à construção da política de assistência estudantil da UERJ, daremos início à mesa 4, intitulada Ensino Superior e Permanência Estudantil. Convidamos as professoras, agradecemos, né, a presença das professoras Andréa Clapp e Rosana Ehringer para compor essa mesa. Nós vamos começar essa mesa com a professora Rosana, que é doutora em Sociologia pelo UPERJ, professora associada 2, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Faculdade de Educação da UFRJ, conselheira da campanha latino-americana pelo direito à educação, do IBASE, da CEPIA e do CRIAR Brasil, pesquisadora de temas como relações raciais, discriminação racial, desigualdades raciais, políticas de ação afirmativa, desigualdades no acesso e permanência na educação superior, desigualdades de gênero e direitos humanos. Boa tarde, professora. A fala é sua. A gente tem uma tarde bastante proveitosa. Ok, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui na mesa comigo, a quem está nos assistindo. É uma pena a gente não poder estar no encontro presencial, né, que é sempre mais interessante, mas espero que essa nossa mesa, juntamente com o restante do evento, seja inspiradora, né, para a UERJ pensar nas suas políticas de permanência, de assistência estudantil. Acho que é um momento muito oportuno, né, e necessário para essa reflexão e novas ações aí futuras, né? Então, agradeço ao professor Daniel e toda a equipe pelo convite, prazer estar aqui com a minha amiga Andréa, mais uma vez. Nós combinamos mais ou menos meia hora, não foi isso, gente? Só para eu me organizar aqui. Sim, professora. Tá ótimo. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Eu consigo passar aqui mesmo, que legal. E aí eu vou tentar dividir, na verdade, em dois momentos, tá? Para primeiro fazer uma breve contextualização dos principais achados, as principais reflexões sobre permanência e assistência estudantil ao longo do período, pelo menos dos últimos 10 anos, né, mas principalmente do período em que nós fundamos o LEPS, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que o que eu vou trazer não é apenas o resultado de uma pesquisa específica, mas sim de uma agenda de pesquisa coletiva de muitos estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que têm ampliado o nosso conhecimento sobre ações afirmativas, acesso e permanência no ensino superior, e várias temáticas relacionadas ao campo da educação superior no Brasil, né? Então, como eu já falei, né, a importância desse debate acontecendo na UERJ, né, eu acho que tem alguns pontos de partida interessantes para a gente compartilhar, né, que as transformações que o ensino superior brasileiro sofreu nos últimos 25 anos, e aí eu colocando ali basicamente do final dos anos 1990, início da década de 2000, né? E que foi resultado, a meu ver, de uma confluência, né, de duas percepções, né, da sociedade brasileira e, principalmente, da pressão de movimentos sociais muito importantes que fizeram com que essa modificação acontecesse, né? Então, por um lado, uma necessidade de expansão do ensino superior no Brasil, percebida como uma demanda
para o desenvolvimento social e econômico do país, e aliada à necessidade e à demanda pela ampliação de oportunidades no ensino superior para grupos subrepresentados, principalmente, né, estudantes de menor renda, estudantes de escola pública, pretos, pardos, indígenas, estudantes com deficiência, quilombolas, né, e outros grupos tradicionalmente subrepresentados no ensino superior, né. Então, como eu falei, eu vou primeiro fazer um panorama geral das pesquisas sobre permanência estudantil, trazendo alguns aprendizados, né? E vou me focar na segunda parte da apresentação, num panorama de ações de permanência e assistência estudantil nas 69 universidades federais brasileiras, que é resultado de uma pesquisa recente que nós realizamos em 2023, e que, mesmo sabendo que a UERJ não é uma universidade federal, né, é uma universidade pública estadual, mas acredito que esse panorama, essa percepção, né, sobre as universidades federais pode ser de utilidade para vocês pensarem também nas ações previstas para a UERJ, né? E terminando com algumas conclusões e reflexões gerais. Então, indo diretamente aqui para a primeira parte, a distinção que nós temos feito nas nossas pesquisas e que eu considero bastante significativa e que devemos levar em conta é a distinção entre as políticas de assistência estudantil e de permanência estudantil, né? Isso a gente teve a oportunidade de publicar alguns textos detalhando isso, principalmente em conjunto com a nossa colega também do LEPS, a professora Gabriela Honorato, da UFRJ, com a professora Ustana Vargas, da UF. E essa distinção é importante porque ela tira o foco exclusivamente da assistência enquanto ações de apoio material, né? E ela amplia a perspectiva e as ações de permanência para algo mais abrangente, e nós, então, consideramos que as ações de assistência elas estão contidas nas ações de permanência, né? Mas elas são apenas uma das dimensões, um dos componentes da dimensão da permanência de uma forma mais ampla, né? Uma outra distinção que eu acho interessante trazer para a gente pensar sobre esse tema, que tem sido um pouco os referenciais teóricos que a gente usa no nosso próprio grupo de pesquisa, né, são alguns autores que vêm já há bastante tempo, há décadas, trabalhando com conceitos que procuram falar dessa relação entre o estudante de ensino superior e a instituição de ensino superior, né? Então, eu não vou, né, me detalhar aqui, é só para a gente compartilhar, né? Quem tiver interesse pode buscar, né, os textos ou textos mesmo desses autores, né? Então, o Vincent Tinto, que é um autor muito importante, que vai falar da perspectiva da integração do estudante à educação superior, vai trazer essa dimensão temporal, vai mostrar que não é algo que para você ter, de fato, essa integração do estudante, isso tem que começar no primeiro dia de aula e até o dia que o estudante se forma, é um processo ao longo do tempo. O Alain Coulon, que traz um outro conceito importante, que é o conceito de afiliação, que ele vai dizer que essa afiliação do estudante não acontece automaticamente, né, que é uma maneira de falar também desse vínculo, né, do estudante com a educação superior, e que vai, portanto, trazer acontecer através de diferentes etapas, né? Então, ele vai falar de um período de estranhamento, em que o estudante está ali meio peixe fora d'água, não sabe bem como se situar dentro daquele novo contexto, depois de um período de aprendizagem e, finalmente, de um momento do que ele chama de afiliação, que seria essa integração plena. E a outra autora que a gente trabalha também é a Ella Cahu, que é uma autora australiana, né, que vai trazer o conceito de engajamento estudantil, né, que é interessante porque ele, para além da afiliação e da integração, ele vai falar também da agência do estudante, né, trazendo essa dimensão de uma responsabilidade pela permanência, tanto institucional quanto coletiva, né? E por fim, né, aqui nesse slide, que seria, vamos dizer assim, um pouco desse pontapé teórico, né, desse ponto de partida teórico, a gente também trabalha bastante com a ideia da perspectiva multidimensional,
né, das ações de permanência, né, envolvendo a dimensão econômica, acadêmica e simbólica. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente pensar que as instituições, né, elas lidam com as diferentes demandas que vêm a partir do público estudantil, de um público que se diferencia, de um público que é cada dia mais diverso. Então, as respostas institucionais elas têm, de alguma forma, que se articular, né, com essas ações, com essas demandas, diferentes demandas colocadas. Então, é muito importante essa etapa do conhecimento, do diagnóstico, né, de fato identificar quais são as principais demandas e qual a intensidade e o tamanho de cada uma delas para a instituição ver também como ela consegue dar conta, né? E, por outro lado, pensar que a maneira que a instituição vai ter de dar conta sempre está sujeita a limites, né? E eu acho que no contexto que a gente está, no caso das universidades federais, né, de restrições orçamentárias, de sucessivos, né, cortes de orçamento aí que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, é algo importante de se levar em conta, né? No caso da UERJ, eu imagino que deve haver uma situação também semelhante, né? Também, né, questões, diferentes concepções e formas de gestão das políticas de assistência e permanência, que é algo que a gente precisa sempre estar atento, né, para como a própria instituição vê esse tipo de ação, qual a prioridade que é dada, né, qual a maneira que a instituição aborda essa temática, e, como eu já falei, a importância do diagnóstico e do monitoramento, né? Eu trouxe aqui esse tópico sobre a experiência da Universidade do Texas, que é uma experiência que eu tive a oportunidade de conhecer, mas eu deixei ela aqui só para lembrar dela, mas eu não vou falar agora não, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Se alguém tiver interesse depois, nas perguntas eu falo mais sobre isso, eu posso indicar leitura sobre isso, que é justamente uma tentativa de articular essas diferentes dimensões da permanência. Bom, aqui também eu vou passar muito rápido, só para contextualizar vocês com alguns temas de pesquisa que o LEPS, né, o nosso laboratório de pesquisa, tem trabalhado nos últimos 7 anos. Né? O LEPS é fundado oficialmente em 2017, embora a gente tenha muitas ações antes disso, muitas pesquisas. Eu não vou ler todas elas, é só para ficar aqui como uma informação, né? E passo agora imediatamente à parte em que eu vou trazer esse panorama das ações de permanência e assistência estudantil nas universidades federais, né? Porque, como eu disse, eu acho que esse entendimento, esse conhecimento sobre as ações no âmbito federal nos ajudam a pensar sobre como essa temática e como essas políticas têm sido implementadas e podem ser também implementadas em outros contextos e também aperfeiçoadas, né, aprimoradas. Né? Então, o que eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, é que eu fiz, juntamente com a professora Ostana Vargas, da UF, em 2015, nós fizemos um levantamento nos sites. Naquela época, eram 63 universidades federais no Brasil. Né? E nós procuramos observar o que as universidades informavam através dos seus sites. Né? Então, nós não fizemos entrevistas, nós não fizemos observação em loco, né? Nós tomamos como fonte de pesquisa exclusivamente os sites. Né? E é claro que nesses sites, eventualmente, você tinha documentos para download, né? Você tinha relatórios, então a gente se utilizou disso também. Né? E aí, vejam que interessante, em 2015, das 63 federais que tinha na época, 43 possuíam pró-reitorias ou órgãos equivalentes para a gestão das políticas de assistência e permanência e, principalmente, né, dos recursos do PNAES, que era, então, né, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que agora se tornou uma lei esse ano. Né? E aí, o que nós fizemos? Ano passado, nós decidimos repetir essa pesquisa, que dessa vez foi feita em conjunto entre o LEPES e a Organização Não Governamental Ação Educativa, e também com colegas da Unifesp e da Unifal. Né?
e do IFMA no Maranhão. E aí já temos um total de 69 universidades federais no Brasil, e em 2023 a gente tinha 67 universidades com pró-reitorias de assistência estudantil, assuntos estudantis, né, diferentes nomes ou equivalentes, e apenas 2 dessas universidades não tinham pró-reitoria, mas sim departamentos ou superintendências, né, outras instâncias para lidar com essas políticas. Só que agora nós atualizamos semana passada e vimos que hoje as 69 federais têm pró-reitorias de assistência estudantil, assuntos estudantis. No texto, que é o relatório dessa pesquisa, a gente faz um detalhamento dessas nomenclaturas, né, que variam bastante, mas todas elas em torno dessa temática da assistência ou da permanência ou dos assuntos estudantis. Então, a gente observa que houve, nesses 8 anos, né, de 2015 a 2023, uma maior institucionalização das políticas de permanência, e isso é uma informação muito importante, né, porque eu acho que isso diz respeito diretamente ao papel que a permanência e a assistência passam a tomar dentro das instituições, né? É algo que ganha mais alcance, maior abrangência, recursos, né? O volume de recursos também se expandiu nesse período, com algumas quedas, né, em alguns determinados momentos. E algo que é muito interessante a gente observar é o papel que a assistência estudantil teve no período da pandemia de Covid-19. Eu imagino que na UERJ vocês devem ter vivenciado isso também, né? Como foi importante algumas ações que foram lideradas, né, implementadas pelas pró-reitorias de assistência e permanência estudantil nesse período e os aprendizados que ficaram daí, né? Então, pesquisa, que é a que eu vou falar mais aqui diretamente, né, nós abordamos a permanência estudantil como um conjunto de políticas institucionais voltadas à inserção dos estudantes na vida acadêmica por meio de programas e ações de ensino, pesquisa, extensão e assistência. Ações de apoio, a fim de que os estudantes permaneçam na universidade e concluam seus cursos, construindo o seu senso de pertencimento, desfrutando de uma formação com diferentes possibilidades de participação, além da sala de aula, e com qualidade de aprendizagem. Então, o que vocês podem observar é que nossa concepção de permanência aqui ela está bastante abrangente, indo, como eu falei, além, né, especificamente do que seria a dimensão econômica ou o apoio material, né? Então, nós vamos detalhar justamente os 3 tipos de apoio que nós consideramos nas ações de permanência. Então, a gente está considerando igualmente, né, as ações de apoio material, acadêmico e simbólico. Vou explicar rapidinho cada uma delas. No apoio material, políticas e programas e ações institucionais que viabilizam a determinados perfis de estudantes suporte financeiro ou ajuda direta. Se focam principalmente em moradia, alimentação e transporte. Após a pandemia, né, se intensificou o apoio para aquisição de equipamentos, acesso à informática, acesso à internet, e importante sinalizar que o apoio material é oferecido em todas as universidades federais brasileiras, né, com variações, é claro. No apoio acadêmico, né, nós estamos considerando, né, um apoio de um modo mais direto à aprendizagem do estudante, sua integração à universidade e ao curso, buscando melhorar a experiência da vida universitária e o desempenho acadêmico. Ações de apoio psicológico, pedagógico, psicopedagógico, esporte, cultura, lazer, assim como serviços de saúde. Nesse grupo de ações, o apoio é realizado por meio do acompanhamento sistemático de equipes profissionais, né? Então, aqui você já tem uma demanda, vamos dizer, operacional, né, para as próprias equipes, em geral multidisciplinares, dentro das pró-reitorias. E o apoio simbólico, ações que favoreçam o fortalecimento de vínculos e o pertencimento à instituição, campus, curso, por meio de suas diferentes identidades. Ações voltadas ao fortalecimento dos coletivos estudantis e ao fomento de ações que considerem a diversidade da população estudantil, ações voltadas, por exemplo, para estudantes, né, da população preta, parda, indígena, quilombola, com deficiência, imigrantes, mães, LGBTQIA+, entre outros.
Isso aqui ficou muito pequenininho, mas é só para a gente exemplificar nas universidades federais quais são as principais ações de apoio material oferecidas, né? Moradia, creche, auxílio financeiro, alimentação, seja por auxílio financeiro ou restaurante universitário, transporte, auxílio material didático, inclusão digital, apoio financeiro para grupos específicos e creche. Aqui, tanto creche da instituição como auxílio, né? E aí eu coloquei alguns outros ali que eu não vou parar, senão não vai dar tempo. Por outro lado, aqui a gente destacou o percentual de universidades que oferecem apoio acadêmico e simbólico em todos os campi dessas 69 universidades federais, né? Porque isso é uma variação também, né? A diferença entre o campus principal e principalmente as universidades que têm muitos campi, né? Então, a gente quis saber o que estava garantido em todos os campi. Então, a gente viu que 62%, né, das universidades tinham apoio acadêmico e simbólico oferecido em todos os campi, e 30 e alguma coisa por cento, que eu não enxergo, de universidades que não tinham em todos os campi. Né? Então, aqui o que a gente está vendo? O material estava garantido em todos. Então, o que acontece com o acadêmico e simbólico? Programas e ações de apoio acadêmico. Né? A gente tem aqui, então, qual o maior percentual de cada uma das ações, né? Apoio psicológico, apoio pedagógico, ações de cultura, esporte, saúde e ações de lazer. E aqui também não vai dar para a gente ler, mas são as ações de apoio simbólico. E aí o que a gente viu? Em termos das regiões, que grupos específicos dentro das universidades federais recebiam algum tipo de apoio, programa específico. Né? Então, aqui estão listados, né? Eu também não vou ler agora, porque está muito pequeno, mas depois o pessoal pode olhar com calma na transmissão, né? Quais são os grupos beneficiados, e aí a gente tem coletivos, tem grupos de mães, tem grupos LGBT, que tem estudantes negros, cotistas, indígenas, etc. Bom, eu vou ter que ir mais rapidinho aqui, né? Mas eu só queria, então, destacar nas ações de apoio simbólico, as mais frequentes são voltadas para estudantes com deficiência, né, em 74% das universidades, seguidos de população indígena e ações com recorte de raça e gênero, em 70% das universidades, 58% políticas para a população LGBTQIA+, 43% ações para estrangeiro, 30% estudantes em situação de refúgio e 55% com ações voltadas para coletivos estudantis, diferentes coletivos. Né? E eu queria chamar a atenção, né, e agora eu já vou partir aqui para as conclusões, que quando a gente faz essa divisão em 3 tipos de apoio, o material acadêmico e simbólico, não é para fracionar ou desarticular essas políticas, ao contrário. Né? O nosso intuito não é desmembrar, mas sim trazer essas categorias analíticas que nos permitam identificar possíveis avanços nas políticas de permanência. Né? E a gente observa que, apesar dos avanços, quer dizer, esse apoio simbólico que lá no nosso levantamento de 2015 mal existia, né? A gente vê que ele já está bastante consolidado dentro das universidades, há um entendimento sobre isso, mas, no entanto, né, a gente observa que ainda são identificadas ações como as ações das pró-reitorias como sinônimo apenas da assistência estudantil na sua concepção estrita de apoio material, né? Principalmente focada em moradia, alimentação e transporte. A gente observou também, eu acho que isso é algo interessante para a gente pensar em termos da estruturação das políticas, que no caso dos tipos de apoio simbólico, muitas vezes eles são oferecidos por outros setores dentro da universidade, né? E que o papel da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é principalmente viabilizar eventualmente recursos ou articular os diferentes setores que oferecem diferentes ações e a divulgação dessas ações junto aos estudantes.
E agora eu vou terminar aqui para ajudar a gente a resumir um pouco e trazer algumas questões para reflexão, né, com 6 conclusões a partir dos 10 anos de pesquisa sobre acesso permanente estudantil. Então, aqui é uma frase em cada slide, vai ser rápido, né, para a gente pensar sobre o que fica, né, de todas essas reflexões, esses levantamentos, etc. Acho que a primeira, como já deve ter sido possível, né, observar, perceber, é, a primeira questão é a necessidade da gente ampliar a noção de permanência, né? Então, a gente observou aí em diferentes estudos, em diferentes pesquisas, que a permanência ela inclui uma diversidade de ações, né? E a gente lista aqui, né? Bolsas e auxílios financeiros, acolhimento, respeito, escuta, simplificação de processos burocráticos excludentes, informação sobre oportunidades acadêmicas, ampliação do apoio pedagógico, mudanças curriculares, acesso a cursos de língua estrangeira, acessibilidade ampla e integral e diálogo com diferentes instâncias da universidade. Essa lista poderia ser ampliada, é claro, né? Isso aí cada instituição tem que ver suas especificidades. Agora que eu soube que a tela podia colocar a tela cheia, né? Agora que eu estou acabando. Mas tudo bem, ainda está em tempo. Então, a gente traz essa necessidade dessa ampliação da noção de permanência, né? A segunda conclusão: o apoio financeiro é fundamental, mas insuficiente. Ele deve ser acompanhado por outras ações, né? Então, isso tem sido uma espécie de mantra, vamos dizer assim, das nossas pesquisas, né? Porque isso a gente tem a partir da leitura das políticas de diferentes universidades, das pesquisas com estudantes cotistas, né, de todas as mudanças que a gente teve nesse público, a partir da conversa com estudantes de diferentes coletivos. Então, eu acho que esse tem que ser essa é uma conclusão importante para a gente pensar, né? E aí, como eu falei, aquela experiência também que eu tive a oportunidade de conhecer lá na Universidade do Texas também nos informa sobre isso, né? Que as melhores políticas de permanência é quando a gente consegue combinar esses diferentes tipos de apoio. A terceira conclusão: é necessário monitorar o percurso do estudante ou da estudante desde o ingresso até a conclusão do ensino superior, levando em conta o papel das ações de assistência e permanência, né? Então, aqui trazendo muito, né, a contribuição do Tinto para pensar essa ideia de trajetória, né? Que não é que, como eu falei, a permanência começa no primeiro dia e a gente tem que ter uma série de atores institucionais para viabilizar que esse sucesso acadêmico que vai levar à conclusão do curso, de preferência no tempo previsto, né, das nossas diferentes carreiras. A quarta conclusão, né, é importante definir diferentes redes de apoio voltadas para públicos específicos dentro da universidade, incluindo programas de acolhimento e ações antidiscriminatórias. Aqui, então, é uma preocupação que a gente traz com não ficar exatamente somente no foco das ações da Pró-Reitoria de Assistência ou de Assuntos Estudantis, toda a responsabilidade para esse acolhimento, para esse senso de pertencimento dos estudantes, né? E é muito interessante que a gente conversa com colegas gestores, né, de outras universidades sobre essa temática, e na nossa pesquisa que nós fizemos sobre a avaliação dos 10 anos da lei de cotas, isso apareceu muito, né? Tudo que tem a ver com um estudante vai para, sei lá, um estudante que sofreu discriminação, um estudante cotista, um estudante que ficou sem bolsa, é como se a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis virasse aquele grande balcão, né? Então, essa ideia de que você tem que integrar essas diferentes redes de apoio. A conclusão 5, né? A importância de identificar as ações necessárias para reter e promover sucesso acadêmico de estudantes em diferentes áreas de conhecimento, né? A atratividade dos cursos, flexibilização curricular, etc. Essa conclusão é só para chamar a atenção de que é necessário ações de permanência, muitas vezes direcionadas para áreas específicas, áreas acadêmicas específicas, porque tem suas particularidades. Num curso, pode ser um apoio pedagógico voltado para a escrita, no outro pode ser a área de matemática, etc., né? Então, pensar essa flexibilidade em termos de ações de sucesso acadêmico. E, por fim,
que eu também vou dizer que acho que é uma outra espécie de mantra, né, que a gente acaba tendo, que é a centralidade do lugar da sala de aula e do papel do professor e da professora para a permanência, né? A gente sabe que ainda temos um longo caminho para avançar nesse campo, né? Como eu falei, muitas vezes fica muito setorizado dentro da universidade essa responsabilidade pela permanência, né, em determinadas pró-reitorias, em determinados setores, mas isso é algo que, a partir das nossas pesquisas, nós encontramos muito fortemente, né, que a relação com o professor, esse senso de se sentir confortável dentro da sala de aula, a disposição para o aprendizado, etc., fazem muita diferença. Concluindo, esse é meu último slide mesmo, permanência como responsabilidade de toda a universidade, em diferentes dimensões, com a atuação de diferentes atores institucionais, não apenas sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, é isso que eu deixo aí para vocês, para a gente pensar. Deixo aqui no final da apresentação também alguns trabalhos nossos, né, que podem ser de interesse. Agradeço muito e deixo aqui a fotinha do nosso grupo de pesquisa, que ajuda a fazer aí todas essas reflexões. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e os ouvintes, né? Boa tarde também aos professores, Simone, que me apresentou. Eu sou Renata, então, dando aqui continuidade, mas primeiramente eu quero agradecer a professora Rosana, muito bom poder ouvi-la, né? A professora traz muitas informações, conceitos e perspectivas, né, analíticas para a gente pensar política, né, de assistente estudantil aqui na universidade, nesse momento que a gente está em processo de construção, então foi muito bom, agradecer muito a contribuição e ter aceitado o nosso convite. Então, para dar sequência à nossa mesa, vou apresentar a nossa próxima palestrante, a professora Andréa Clapp, né, ela que possui graduação, mestrado e doutorado em Serviço Social pela PUC-Rio, é professora adjunta, né, do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, tem experiência na área de serviço social, com ênfase em temas, né, como ensino superior, política de ação afirmativa e pré-vestibulares comunitários. Então, quero agradecer também a ter aceitado o convite, participar desse seminário. Então, passo a palavra para a professora. Renata, obrigada. Obrigada, Simone. Rosana, muito bom estar aqui com você. Longe, mais perto, né? Agradecer o convite de vocês, essa oportunidade, né? Eu vou começar fazendo um pouco de uma... Eu estava aqui pensando um pouco de uma introdução dessa questão na PUC, né? Porque a PUC ela é uma universidade comunitária, ela não é nem pública e nem privada, né? Então, ela tem uma característica diferente. Então, assim, eu acho que eu vou contar um pouquinho dessa história da ação afirmativa na PUC, como é que isso tem início, né? Depois eu vou contar um pouco de uma experiência que eu faço parte já há bastante tempo, que é do Departamento de Serviço Social da PUC, né? Que tem um projeto político-pedagógico muito específico, voltado para alunos de ação afirmativa, e depois trazer um panorama breve sobre a questão da permanência da assistência estudantil, que não é algo que eu domine na sua totalidade, né? Então, eu queria dizer um pouquinho assim que eu entendo que a ação afirmativa na PUC, na verdade, ela tem dois tipos, né? Eu acho que tem uma que vai começar lá em 1995, né, que vai começar a partir de uma parceria entre PVNC, Pré-Vestibular para Negros e Carentes, e a PUC, né? E uma segunda ação afirmativa, que é uma política pública, né? Que é já o ProUni, que ele se materializa em 2005, que é Programa Universidade para Todos, né? É um programa federal que atinge as privadas e as universidades comunitárias, né? É um resgate que foi feito à questão da filantropia dessas universidades, ou dita filantropia dessas universidades, né? Então, eu vou me prender hoje, particularmente, nessa primeira modalidade de ação afirmativa. Eu não vou nem tratar do ProUni, não. Eu vou tratar desse primeiro modelo de ação, desse primeiro programa de ação afirmativa que vai nascer
por volta de 1995, que muitas pessoas acham que é um programa que nasceu dentro da PUC. Eu costumo dizer, ele não é um programa que tenha nascido por dentro da PUC, ele é um programa que nasce a partir da atuação do movimento social, e bem especificamente, se a gente for falar do pré-vestibular para negros e carentes, né? Um movimento social de educação popular, que vai nascer na Baixada Fluminense, que tem lideranças, pessoas muito importantes nessa articulação, né? Ali você tem um somatório de organizações populares, sociais, muitas vinculadas à própria igreja. A gente vai ter a Pastoral Negra, a gente vai ter as SEBs, a gente vai ter grupos organizados que começam a questionar o não acesso da população negra e pobre nas universidades. E como esse PVNC, né, como pré-vestibular, ele tem um protagonismo de alguns grandes personagens, mas especialmente Frei Davi, que é um frei, né? Ele começa a pressionar as universidades, especialmente as universidades católicas. Ele começa a pressionar dizendo, vem cá, como que pode uma universidade católica não ter estudantes negros, negras e da classe trabalhadora, né? Então, é uma pressão do movimento. O movimento social, ele começa a pressionar, ele vai para dentro das universidades, ele começa na PUC de São Paulo, essa pressão de Frei Davi, o que não se efetiva, ele não vai à frente, e o Frei Davi vem para a PUC Rio, que é onde eu trabalho, e ele começa a pressionar a própria direção da universidade, a gestão da PUC, isso na década de 90, ele vem em bloco como movimento social de educação popular, né? E aí ele pressiona, e nós, nessa época, exatamente, tem a entrada de um reitor, que era um reitor espanhol, o Padre Jesus Hortal, e que era uma pessoa que tinha muita perspectiva no campo da educação inclusiva, né? E o Padre Jesus Hortal automaticamente autoriza. Ele fala, olha, todo mundo que for aprovado, todos os estudantes do PVNC aprovados no vestibular da PUC vai ter uma bolsa 100%. O que, na época, a gente, inclusive, passa a nomear essa bolsa, passa a se chamar Bolsa Ação Social, né? Então, é uma bolsa voltada exclusivamente para esses alunos dos pré-vestibulares para negros e carentes, que é importante dizer que é um movimento popular que cresce tremendamente na década de 90, ele tem um crescimento enorme, ele ocupa espaços cedidos por igrejas, instituições, associações de moradores, e ele abrange muitas áreas. Então, ele vai periferias, subúrbios cariocas, e ele vai num crescente. Então, essa força do PVNC, mas também começa a ter uma inserção de estudantes, lideranças comunitárias, outros movimentos sociais, movimento de mulheres, movimentos outros que começam a conhecer esse caminho. Então, essa bolsa, na época chamada Bolsa Ação Social, é uma bolsa de 100% para alunos, no primeiro momento, oriundos do PVNC, depois isso se amplia profundamente, e voltado para acesso desses estudantes. Então, assim, o programa é um programa voltado para estudantes das classes trabalhadoras, das classes populares, lideranças comunitárias e que tinham compromisso com a transformação social. Então, eram pessoas vinculadas à ação social e à questão social, né? Então, eram ativistas, pessoas de ponta, educadores sociais, educadores populares. Então, a bolsa era destinada para essas pessoas, com certeza com corte social e racial. É um pouco disso que eu quero falar, que isso vai começar lá em meados da década de 90. Isso cresce na universidade e alguns departamentos passam a absorver. Então, assim, é um programa da PUC, da universidade, chamada Bolsa Filantrópica, né? Que ela sai da vice-reitoria comunitária, mas é uma política da PUC Rio, né? Porque as pessoas acham que quando é Rio também é São Paulo. Não, né? É um programa específico da PUC Rio.
mas que foi absorvido na sua totalidade pelo Departamento de Serviço Social da PUC, que é onde eu trabalho e sou professora, né? Então, assim, já na década de 90, o Departamento de Serviço Social ele fortalece essa aliança, né? Então, ele fortalece essa aliança com o PVNC, com movimentos sociais e outros grupos, e a gente começa a implementar, que eu vou dizer que é um modelo de ação afirmativa, né? Que se chama método de preferência. Então, que funciona concomitante ao programa amplo da PUC, que nós fazemos todo um trabalho de base onde a gente vai a campo e divulga essa possibilidade dessa Bolsa Ação Social. Então, a gente vai aos pré-vestibulares, a gente vai às associações de moradores, espaços e organizações populares, todo ano antes do vestibular, e a gente fala sobre isso, né? Então, preferencialmente, o aluno do Departamento de Serviço Social é um aluno liderança comunitária, ativista social, ativista defensor dos direitos humanos, de movimentos, de grupos em condição de desigualdade social, né? Então, me parece que são dois movimentos que vão se cruzando, né? Então, nós temos um trabalho de base que a gente faz, né? É óbvio, as pessoas às vezes perguntam: Andréia, esses alunos fazem vestibular? Com certeza, eles fazem vestibular, mas é um trabalho que a gente faz de campo, de busca desse aluno, de divulgação da possibilidade dessa bolsa, que agora ela não é mais ação social, ela agora se chama Bolsa Filantrópica, tendo em vista a mudança da alteração, a mudança da lei de filantropia, né? Então, se estabeleceu e se organizou essa bolsa, que pode ser uma bolsa de 100% ou uma bolsa de 50%, né? Majoritariamente, o perfil do aluno é bolsa 100%, né? Então, a gente já tem praticamente 30 anos nesse tipo de política, né? Nesse tipo de programa de ação afirmativa. Concomitante, a gente vai ter o ProUni. Por exemplo, meu departamento vai ter o aluno ProUni e vai ter o aluno Bolsa Filantrópica, né? A gente não sabe bem quem é quem, porque é uma coisa que eu aprendi na universidade. Não interessa dar nome ao aluno, porque senão o aluno fica: você é cotista, não, você é ação social, você é filantrópico. Então, eu digo para o aluno: não interessa, você é aluno da universidade, né? Que eu acho que é isso o que é mais importante, né? Então, assim, eu queria mostrar, eu vou mostrar aqui um pouquinho, fazer uma apresentação um pouco de como que essa política, essa parceria, né, de estímulo e de divulgação das políticas de ação afirmativa no próprio campo, em espaços sociais, populares, como que isso é importante e como se isso se efetiva, né? Então, uma pesquisa que a gente fez sobre um levantamento dos pré-vestibulares populares para poder chegar numa última pesquisa que a gente fez agora de quantos alunos de ação afirmativa do meu departamento são oriundos de pré-vestibulares populares, né? Então, assim, como que eles vêm da base e vêm com essa perspectiva, né? Deixa eu ir agora. Para que eu fui mexer só agora, gente? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Vai não. Deve ser slides e PDF, não é isso? Eu acessei por esse aí. Foi? Não. Tá indo, tá? Ele tá só processando.
eu acho que é mostrar alguns dados que eu acho que são importantes, né? Quer dizer, o que a gente pensa? O programa de ação afirmativa, a política está aqui, mas como é que a gente pode também buscar outros mecanismos de divulgação e de estímulo, né? Para que... Foi. Tá ok? Isso daqui... Bom, os pré-vestibulares populares, o que a gente está considerando como os pré-vestibulares, que é um braço, a gente não pode pensar em ação afirmativa sem pensar nos populares, né, nos pré-vestibulares. São os cursos que são gratuitos, alguns cobram uma pequena taxa de manutenção, eles são espaços cedidos, eles funcionam basicamente com professores voluntários, né, voltados para a formação da classe trabalhadora, né? Então, é isso que a gente está considerando. Bom, no ano de 2019 e 2020, a gente fez um levantamento pela rede social, né? Então, nós fomos via Facebook, via Google, Instagram, e tentamos mapear os pré-vestibulares no município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Eu queria destacar o seguinte: quando a gente fala desses pré-vestibulares, eram aqueles que estavam na rede social que tinham uma informação completa, porque tem muitos que existem, mas não estão na rede social e a gente não identificou, né? Então, se a gente for olhar o Rio de Janeiro, a gente conseguiu, nesse período, levantar um total de 97 pré-vestibulares populares. Que eu vou chamar basicamente do que eu considero, o que eu chamo de núcleos independentes, são aqueles pré-vestibulares individuais, que têm suas próprias normas, funcionamento e regra, e tem os núcleos em formato de rede, que todo mundo conhece, que é do Cafro, Ser Cidadão, Mas Nós, são pré-vestibulares que têm vários núcleos e tem toda uma articulação. E os núcleos independentes são núcleos menores, individuais, e que funcionam, tem uma articulação comunitária importantíssima, e são muito importantes, especialmente nos espaços de periferia, né? A gente conseguiu fazer esse levantamento. Eles, na maior parte dos pré-vestibulares, funcionam dentro de espaços das próprias universidades e escola, né? Instituições religiosas, tem muito, Igreja Católica, templos e outras instituições que são associações de moradores, espaços populares, né? Esse daqui é um pré-vestibular dentro da PUC, chamado Seja Mais, agora virou pré-vestibular comunitário PUC-Rio, mudou agora o nome, um pré-vestibular de muito sucesso, um pré-vestibular que pega aquela área toda de Rocinha, Vidigal, pega aquele grupo todo, e ele forma candidatos para todas as universidades, tá? O UFRJ, o UERJ, UF, PUC, tá? Pré-vestibular muito bom. Esse daqui é um formato rede, que é Educafro, né, que tem núcleo central São Paulo, mas também muito forte no Rio de Janeiro, que é Educação e Cidadania Afrodescendentes Carentes, que o seu responsável maior é Frei Davi, aquele que eu tinha falado lá na frente do PVNC. O Frei Davi, ele sai do PVNC e ele dirige Educafro já há bastante tempo, que virou uma organização de corte racial e social com muita abrangência já. Hoje não é mais só pré-vestibular, são muitas outros braços, né? Aqui no Rio, Educafro, eles fazem parceria com muitos desses núcleos independentes, o que fortalece muito esses núcleos, e aí o nome Educafro vem em conjunto. Aqui, Frei Davi, ali uma fotinho dele, que todo mundo, tem muita gente que não conhece, gostaria de ver, tá aí, Frei Davi. Essa é uma das reuniões de Educafro que é feita aqui no Rio de Janeiro, ali no subsolo da Catedral do Rio de Janeiro, né? Tá vendo os núcleos do pré-vestibular, eles convocam e fazem todo um trabalho de base, de articulação de estudantes
Esse é um outro modelo de pré-vestibular, é o que eu chamo de pré-vestibular individual, o pré-vestibular comunitário de bom sucesso. Ele é um espaço cedido dentro da igreja, uma sala muito pequenininha, e eles formam ali um grupo bastante importante ali da área de bom sucesso, né? Esse é bom sucesso. Aqui, Baixada Fluminense, nós conseguimos identificar 11 núcleos de pré-vestibulares populares na Baixada, embora tenha muito mais do que isso, mas foram os que tinham os dados mais completos, né? No total, aqui, nós conseguimos identificar 19 núcleos independentes, né? Por exemplo, tem alguns pré-vestibulares que são muito atuantes. Eu agora acabei de fazer uma pesquisa com esse PVNC Vila Operária, que é Nova Iguaçu. É um pré-vestibular muito forte, muito atuante, ele funciona dentro de uma escola pública e ele tem todo um compromisso comunitário, que é uma coisa impressionante, né? E eles vivem basicamente doação. Para alimento, para lanche, funcionam aos finais de semana, eles têm um compromisso comunitário muito forte, né? Ali eu identifiquei alguns núcleos em rede, 27, né? Educafro sempre, Rede Emancipa, também crescente, formando alunos muito bem preparados, mas nós preparando alunos também muito bem preparados. E é importante que a gente diga que essa relação entre pré-vestibular popular e ação afirmativa é importantíssimo, porque quando no pré-vestibular a gente trabalha a possibilidade do acesso via ação afirmativa, toda a perspectiva muda, né? Quer dizer, é o aluno que já entra muito mais preparado até para se inscrever nos sistemas de seleção, né? Então, ele já conhece, ele conhece como funciona a seleção via reserva de vagas, porque tem muitos estudantes que a gente vê que ele fala, não sei nem como fazer, eu não compreendo essa lei, eu não sei o que é cota racial ou o que é cota social. Os pré-vestibulares mais engajados, eles já trabalham. Então, assim, hoje, pensar pré-vestibular e ação afirmativa, na minha compreensão, há uma interligação profunda nesse campo, né? Escolas e universidades, também em primeiro lugar na Baixada. Eu tirei essa foto do PVNC Vila Operária, ele funciona desde 1996. É um pré-vestibular muito interessante, ele começa chamado pré-vestibular Rancho Novo, e o PVNC, na época, funcionava como formação de rede, também convida o pré-vestibular Rancho Novo, que tinha uma articulação política, era uma parceria entre Partido dos Trabalhadores e sindicato em Nova Iguaçu, e forma esse pré-vestibular que está aí funcionando muito bem. A segunda etapa da pesquisa é um pouco... volto para dentro da universidade para ver um pouco como é que se dá essa conjugação, ação afirmativa e pré-vestibulares populares, né? Então, eu volto o olhar para os estudantes do Departamento de Serviço Social que são oriundos de ação afirmativa e pergunto se eles tiveram formação de pré-vestibulares populares e quais foram os pré-vestibulares populares, né? Aqui em 2020, 67% da turma eram oriundos de pré-vestibulares populares. A maior parte, Educafro. O PV, aqui está errado, o comunitário Seja Mais, não é mais Seja Mais, é o pré-vestibular PUC-Rio. Depois, Vila Operária, o Gangazumba, que é em Jacarepaguá, que é um pré-vestibular também muito forte. O Rede Emancipa, Mais Nós, foram os pré-vestibulares que tiveram o maior número de aprovação nos estudantes de ação afirmativa do serviço social. Já no ano de 2019, a gente vai ter... Reparem que é sempre os pré-vestibulares que estabelecem uma parceria com a instituição. Eu acho que isso é muito valoroso, né? Essas parcerias no sentido das ações afirmativas com esses espaços sociais populares, né? Aqui também o pré-vestibular Seja Mais, o Êxito, que é um pré-vestibular também que está vindo,
que é do Colégio Teresiano, né, que é um pré-vestibular também que forma muito bem, até porque os professores voluntários desse pré-vestibular, do Comunitário Êxito, são professores do próprio Colégio Teresiano, que são voluntários. Então, tem uma formação ali bem interessante. O Ser Cidadão, que é muito forte. 2018, nós tivemos 41% da turma de estudantes de ação afirmativa oriundos de pré-vestibulares. E, por último, 2017, a gente teve uma queda nesse número, a gente vai para 27%. Eu tenho uma hipótese que esse foi um ano complicado, por tudo que a gente já sabe, mas especialmente foi um ano que a gente fez um trabalho muito forte nas escolas públicas. A gente fez um trabalho muito forte no sentido de o que é ação afirmativa, como é que isso funciona, como é que se dá essa bolsa na PUC. A gente não fala não necessariamente só da PUC. No outro dia foi Cidade de Deus, uma aluna nossa, porque, na verdade, a gente já vem formando esses agentes multiplicadores, então esse aluno que já faz a graduação, a gente pede que ele retorne também para a sua base, para divulgação, para trazer outras pessoas, né? Então, ele funciona como agente multiplicador, que a gente vem fazendo um trabalho muito forte nesse sentido, né? Eu vou fechar por aqui. Eu já estou encerrando aqui minha... Pronto. E aí, a gente tem um nó, né, na universidade. Porque, na verdade, nem o ProUni, nem esse programa de Bolsa Filantrópica tem uma política efetiva de permanência, né? Então, o ProUni tem, mas que não cabe para a universidade, porque o ProUni tem uma cláusula que a política de permanência é quando o aluno fica tantas horas, e geralmente são para cursos de muitas horas dentro da universidade, o que na PUC nós não temos, né? Que pegaria basicamente medicina, esses cursos. Então, na verdade, como é que funciona a assistência estudantil da universidade? É um programa chamado FESP, né, que é um programa institucional, né, de permanência estudantil. Ele começa em 1997, mas é um programa de muito limite, né, porque ele funciona a partir de uma verba da própria universidade e de doações de professores, né? Professores e funcionários que queiram doar, a gente tem um desconto no próprio contra-cheque, né? Então, a gente até estimula muito a universidade, uma questão um pouco de consciência social para que estimule, né? Então, reparem como que isso fica complicado, porque o aluno na PUC, o que ele tem de direito compreendido, né, no programa de permanência estudantil auxílio transporte de ida e vinda. Não se esqueçam que PUC é lá do outro lado, lá na Gávea, o que exige, porque senão o aluno não consegue permanecer. Ele vai ter ajuda de alimentação, que é o direito ao bandejão, né, a refeição. Quando dias que ele tem muita aula, uma refeição, e algumas vezes, que não é muito comum, 2 vezes por dia a alimentação. Tem um apoio, que é um apoio restrito, que são os computadores, que a gente chamou de programa de inclusão digital, né, para os alunos que não têm nem laptop, nem chip. Essas questões são super complicadas. Isso começou exatamente na pandemia. E tem algum apoio socioassistencial, mas em situações esporádicas. Então, aluno quando perde casa, aluno quando acontece uma catástrofe ou algum problema, a gente vai trabalhar um pouco nesse ponto. Então, para a gente ver como que a questão da permanência na PUC, ela é profundamente restrita. Isso o que a universidade oferece, né? Roubando aí o termo da Rosana, que eu sigo e leio muito, que a questão material isso, o que se é oferecido, né? Alguns departamentos
fazem programas particulares, por exemplo, de economia na PUC. O CEDERJ está sim, Valéria, está sim. Por exemplo, o Departamento de Economia ele tem um trabalho fortíssimo para a permanência do estudante de economia na universidade, porque os livros são caríssimos, a manutenção desse aluno é muito alta, então tem um programa do próprio Departamento de Economia. Alguns departamentos fazem isso para o aluno prounista ou para o aluno bolsa filantrópica, né? O nosso departamento, por exemplo, o Departamento de Serviço Social, a gente... Desculpa, eu esqueci. Eles têm direito a cópia xerox, cópia de impressão, que se fala agora, né? Cópia de impressão, essas são as garantias que os alunos têm. Obviamente, a permanência na universidade é uma questão muito complexa, né? Porque até o aluno, e a gente que trabalha ali na parte, né? Eu não atuo nisso, mas eu vejo serviço social nas entrevistas, até fazer as entrevistas, o encaminhamento, é um processo burocrático gigantesco, né? Enorme, que às vezes o primeiro semestre o aluno da PUC ele não é coberto com nenhum desses benefícios, então muitos não conseguem nem concluir o primeiro semestre. Então o primeiro semestre é um período que a gente sabe que a gente tem todo um olhar muito especial para esse aluno de ação afirmativa na universidade, né? Exatamente pelo processo de evasão, porque se alimentar e tudo mais é bastante complicado. A gente vive numa luta, os alunos fazem todo um trabalho de ampliação desses programas de assistência estudantil, da política estudantil na universidade, né? Um amparo maior, e a gente sente, às vezes, falta de outras questões até mais específicas no campo da permanência estudantil, né? Nesses anos todos que a gente tem de implementação dessa política, a universidade mudou para melhor, no sentido de ser uma universidade mais diversa, mais democrática, né? Um espaço ampliado e diversificado. A gente tem, como todas as outras universidades, espaços de organização estudantil de todos os tipos que funcionam reivindicando, pressionando os órgãos da instituição, né? A gente vai ter desde o coletivo Nuvem Negra de corte racial até um coletivo chamado Bastardos, que são os alunos pobres da universidade, que são os bolsistas filantrópicos que se organizam para reivindicar, para se posicionar e para se organizar como forma de organização, né? A gente hoje já não é mais um espaço só dos DCEs e dos CEAs, né? Como era muito na minha época. Hoje você tem uma diversidade, né? O que enriquece muito a dinâmica da instituição, traz muitas perspectivas e olhares, né? Eu termino por aqui, eu acho que falei demais da conta. CEDERJ, sim, está incluído nessa pesquisa. Tá sim, Valéria. A Valéria fez uma perguntinha aqui. Tá sim. Boa tarde, novamente. Não falou demais, não, professora, foi pertinente demais. Quero agradecer de novo as contribuições. A gente, cada um com as suas particularidades, né, na instância federal, né, na PUC, que é uma entidade filantrópica, a gente, enquanto universidade pública estadual, a gente acaba partilhando das mesmas aflições, né, em termos de políticas de permanência e assistência estudantil nas universidades. Então, eu acho que quero apontar, né, que o tema de acesso, a desigualdade no acesso e permanência no ensino superior também é um tema muito caro ao serviço social, né? Então, essa mesa para a gente tem uma importância muito grande, né? É muito particular para nós. Eu acho importante a gente fazer um paralelo também com outras mesas que a gente teve no seminário. De manhã, hoje, né, pela manhã, o professor Gabriel Siqueira, ele vem nos lembrar que a Lei 5.346, né, prorrogada pela Lei 8.121, que teve grande participação do Frei Davi, né, aqui, porque instituiu a política de cotas aqui na universidade, né, da UERJ, no estado do Rio de Janeiro.
ela não institui, ele vem lembrar, e com muita pertinência, que ela não institui só um programa de reserva de vagas, mas ela institui um programa de permanência, né, um programa de ações afirmativas. Então, assim, né, então dá um outro caráter, né, não é só uma ação afirmativa, mas um programa de ações afirmativas dá uma amplitude para as ações, né, com vista a esse público-alvo. E aí, um outro ponto que a gente também acha importante para dialogar com as contribuições que os professores trouxeram é o tema do pertencimento, trazida ontem aqui pelo professor Diógenes Pinheiro, da UniRio, que ele vai colocar os desafios da inclusão social dos estudantes historicamente marginalizados no ambiente acadêmico universitário, né? E aí ele traz isso não só sob o ponto de vista econômico-financeiro, onde ele coloca lá que uma bolsa não vai resolver, né, as questões postas para um estudante pobre, negro, né, oriundo da periferia, que adentra a universidade a partir de uma política de cotas, né, doação afirmativa. E aí ele traz um outro elemento que dialoga muito com a professora Rosana Ehring, que é a partir, né, da questão do ponto de vista sociocultural, do acolhimento, né, tem a ver a questão do pertencimento, da construção do pertencimento, também dialoga com o que a professora Andrea coloca, esse papel dos pré-vestibulares comunitários nessa questão do pertencimento, da questão da contribuição, né, dessa identificação, né, né, se identificar-se negro, se identificar-se, né, sua classe social. Então, acho importante que o objetivo desse seminário é da gente ir construindo, né, fazendo essa construção nesse caminho que a gente está pensando numa política de assistência estudantil. Então, essas contribuições, principalmente a professora Rosanieri, quando traz perspectivas de leitura, né, de concepções de entender política de assistência, permanência, né, de mais amplo, né, pensar, inclusive, que esse elemento do pertencimento, e aí ela traz o elemento e aí o professor traz o acolhimento, e você traz hoje essa questão do afiliação, pertencimento, acho que isso tudo vai dialogando e vai ampliando para a gente pensar essa construção da política, né, de assistência estudantil, que é o caminho e o propósito desse seminário, né, na contribuição dessa nossa empreitada, da empreitada da gestão. Então, eu acho que agora a gente passa aqui para perguntas, para os ouvintes que quiserem fazer, o chat está aberto, a gente vai passar aqui para a professora. No momento, a gente tem aqui uma pergunta que eu já vou passar para a professora Rosana, né? E a Valéria de Oliveira, ela coloca assim: as pessoas com deficiências demandam apoios pedagógicos segundo suas especificidades e o uso de tecnologias assistivas. Por favor, defina o apoio simbólico direcionado a esse público. Tá? A Valéria também coloca, a professora Andrea Clapp já respondeu. Se alguém tiver mais alguma outra questão, pode ir colocando. Eu acho que a professora Rosana pode fazer suas considerações, a professora Andrea Clapp também. Se alguma pergunta surgir, a gente retoma, tá? Mas se não surgir, a gente já pode ir caminhando para as considerações finais. Tudo bem? Posso responder, então, a Valéria? Sim, por favor. Não, eu agradeço a pergunta. Eu acho que essa, na verdade, é um dos grandes desafios que a universidade tem, né? Porque a gente sabe que para atender às demandas de pessoas com deficiência, a universidade precisa se organizar em termos de recursos, de qualificação de profissionais, de acessibilidade física dos prédios. Então, não é algo simples e nem fácil de realizar, né? Eu acho que as nossas instituições têm dado alguns passos, mas a gente ainda precisa avançar muito, né? E aí, falando da minha própria universidade, né, da UFRJ, em que a gente encontra uma série de limitações relacionadas tanto à acessibilidade dos prédios, né? Nós temos muitos prédios históricos que têm enormes dificuldades para ser adaptados, né, e adequados à questão da deficiência física, e também a questão de outros tipos de deficiência que, como eu falei, demandam questões de qualificação profissional, de recursos, né, de
profissionais específicos, etc. O que eu chamaria atenção, Valéria, é para uma dimensão, quer dizer, você falou assim, defina o apoio simbólico direcionado a esse público, e, na verdade, eu acho que, para esse público, a gente tem que, de novo, combinar os 3 apoios, né? Porque o apoio simbólico é isso, que é, primeiro, eles saberem que eles têm direito a estar na universidade, né? Que é algo muito importante, muito recente, né? A própria reserva de vagas, né, nas universidades federais para estudantes com deficiência, ela só foi concretizada em 2016, foi ontem, né? Então, isso é algo que a gente está ainda caminhando lentamente. Então, por um lado, o simbólico tem a ver com isso, com estar ali, fazer parte, se sentir me fugiu a palavra, mas se sentir com direito a essa presença, né? Agora, o apoio acadêmico é fundamental, né? E aí eu acho que nas experiências que a gente tem tido, quando a gente tem algum estudante com alguma deficiência dentro da sala de aula, tem sido uma experiência de muito aprendizado, né? Porque nós naturalizamos muito a situação das pessoas que não enfrentam nenhum tipo de deficiência. Então, a gente fala de um jeito, a gente prepara nossos PowerPoints, a gente organiza nossos textos, PDFs, etc., muitas vezes sem essa preocupação. Então, eu acho que o aspecto que é acadêmico de formas de ensinar, de formas de materiais específicos, de ter a questão dos intérpretes, né, de Libras, que é fundamental, né? São muito importantes e acho que os professores precisam ser muito qualificados, né? Ter um letramento em relação à questão de como lidar com os estudantes com deficiência, porque a gente ainda tem muitas dificuldades, né? E eu só queria chamar a atenção, né, que na pesquisa que nós fizemos sobre a avaliação da lei de cotas, né, que foi uma pesquisa grande em 6 universidades públicas, e a gente fez entrevistas com muitos gestores, coordenadores de curso, fizemos grupos focais com estudantes e também fizemos análise de dados, né, das universidades, dados secundários, dados quantitativos. O motivo talvez de maior drama, né, para os gestores, sejam reitores, pró-reitores, né, equipe da assistência estudantil e da permanência, era justamente como atender essa diversidade de demandas relacionadas aos estudantes com deficiência, né? Então, a gente ficou muito evidente, né, que essas ações de permanência elas têm que ser enfrentadas de uma forma com muito trabalho e com muito envolvimento para que realmente a gente mude o quadro que ainda tem de muita limitação. Nós temos aqui uma segunda pergunta aqui no chat, que a Célia Cristo coloca. Se há registro de aproveitamento de egressos no quadro de funcionários da PUC e da FRJ? Aí eu não sei se o professor André começa a responder, depois passa para a professora Rosana. Ok. Você sabe que na PUC tem um movimento muito que eu percebo muito o contrário. Muitos funcionários que cursam a universidade. Muitos. Isso especialmente eu vejo no serviço social, vou dizer por quê. Porque o nosso curso é vespertino, começa às 17 e termina às 21. Então, geralmente, o trabalhador busca esses cursos com outro horário. Outros cursos na PUC, que é o dia todo, aí não tem condição. Eu vejo muito esse movimento. Agora, eu vou responder assim, Célia, o quadro de funcionários, eu vou falar no quadro de professores. Tem uma tendência, assim, eu tenho reparado, que muitos alunos da PUC fazem seleção e se transformam em professores. Tem uma pegada assim. Funcionários, eu não estou assim, eu estou pensando rapidinho, não sei te responder muito bem, não, Célia, mas quem cursa tem uma tendência a fazer os editais e os concursos
docentes na universidade. Então, temos aqui mais um quadro aqui tem mais 3 perguntas. Eu acho que eu vou reunir essas 3 perguntas, e aí a gente conclui já com a fala de cada professora, pode ser? E com as considerações. A Valéria coloca novamente uma pergunta, para as duas, né, tanto para a professora Rosana como para a professora Andréia, que é como é pensado, planejado e executado o acesso, acessibilidade, inclusão e permanência de estudantes com deficiência e neurodivergentes. Tá? Essa é uma primeira pergunta. Tem a pergunta da Viviane Figueiredo, que gostaria de saber como ela, no caso, as professoras identificam e se identifica a assistência como um tópico a ser originada das ações afirmativas. Né? Então, não sei se ficou claro, posso ler novamente. Gostaria de saber como ela identifica e se identifica a assistência como um tópico que se origina das ações afirmativas. Agora ficou um pouco mais claro. Então, essas são essas 2 perguntas. Não sei se vou identificar aqui mais alguma, não tem. E aí a gente poderia agora começar com a professora Rosana, responder a anterior, né, as três perguntas, né, recuperando a pergunta da Célia, que é do registro de aproveitamento de egresso na UFRJ, se existe, e essas 2 últimas, a pergunta da Valéria com relação ao que é pensado, planejado e executado, né, o acesso, acessibilidade, inclusão, permanência de estudantes com deficiência e neurodivergência, e a pergunta da Viviane. Pode ser, professora Rosana? Começar? Ok. Bom, como eu já respondi um pouco a Valéria sobre a questão do acesso, e eu não sei se ela está perguntando na UFRJ em particular ou de uma forma geral, na verdade, no nosso laboratório, a gente não tem tantas pesquisas como a gente gostaria sobre a questão específica do acesso e permanência de estudantes com deficiência, né? Eu acho que é um tema que a gente ainda precisa ampliar mais, né? Mas eu acho que a gente tem tido um leve aumento, né, um leve crescimento de número de estudantes com deficiência desde 2016, no caso da UFRJ, quando as cotas foram estabelecidas, e a gente tem tido, como eu falei, isso, a cada ano, né, um aprendizado de o que precisa atender, né, qual é o tipo de ação de apoio, qual é a demanda que tem que ser colocada. E eu queria só chamar a atenção, e eu já vou passar para o outro tema, que a gente tem na UFRJ, que a gente descobriu, vamos dizer assim, na nossa pesquisa sobre os 10 anos da lei de cotas, por exemplo, um coletivo de estudantes autistas. Né? E isso foi muito rico, ouvi-los e saber, né, de como eles veem, né, a universidade, como eles se colocam na universidade e quais são as demandas específicas que eles trazem. Né? Então, eu acho que esse caminho, né, como a Andréia, eu acho que a Andréia falou muito bem, né? Hoje em dia, a organização estudantil vai muito além dos centros acadêmicos e dos DCEs, então, essa diversidade de grupos de estudantes se organizando, ela é muito positiva, até para a gente poder, de fato, conhecer e detalhar melhor essas demandas, tá? Eu vou passar, então, para a pergunta, eu acho que é uma pergunta muito interessante, essa sobre se assistência é um tópico que se origina das ações afirmativas. Eu vou dizer que eu estou me debatendo com essa questão há muitos anos e eu não tenho uma resposta definitiva, né? Então, respondendo objetivamente, é lógico, né, que a assistência estudantil ganha o escopo, né, o tamanho, a abrangência que ela tem a partir de uma diversidade de perfis de estudantes que começam a ingressar na universidade. Então, nos anos 70, por exemplo, a UFRJ tinha, né, para dar o exemplo da UFRJ, um departamento de assistência ao estudante que atendia meia dúzia de estudantes. Por quê? Porque o público que chegava na UFRJ, na sua grande maioria, ele não demandava, né, a questão, por exemplo, de um apoio financeiro. Né? Então, você tinha ali um bandejão em algumas unidades, né, e não ia muito além disso. Né? Com a diversificação do público, e aí sim isso resulta das ações afirmativas, essas demandas, né, se ampliam, se diversificam
E aí eu acho que é um grande benefício que as ações afirmativas, entre vários outros, trazem para as universidades, que é dar visibilidade, né, a questões que afetavam, sim, um grupo de estudantes, talvez minoritário, que eram completamente invisibilizadas, né? Então, discussões sobre taxas de reprovação em disciplinas que o pessoal usa no jargão, né? As disciplinas, enfim, que são as que são muito. Tem um nome que eu esqueci que o pessoal de cálculo usa, né? As disciplinas que reprovam muito, né? Destrutivas, sei lá. Então, que assim, que pode complicar demais a vida do estudante, se ele, né, perde aquilo, perde pré-requisito, aí atrasa o curso, coisas assim. Essas questões talvez não fossem tão visibilizadas antes. Então, quando você começa a pensar que você vai ter estudantes que chegam da escola pública, que tiveram uma formação muitas vezes de menos qualidade no ensino médio, que vão ter que correr atrás, né, para dar conta de aprender aquele conteúdo, a universidade começa a se mexer, né? Então, eu acho que e aí eu termino com isso, né, em relação a essa resposta, qual é a questão fundamental, que é você ter a partir, né, dessas novas demandas, da presença de estudantes de diferentes perfis, como se fosse uma mobilização, né, dentro da instituição. A gente tem que dar conta disso. Isso também é nossa responsabilidade, né? Mas eu acho que tem um debate muito interessante aí que é para a gente pensar, né? E acho que vocês na UERJ vão poder pensar nisso também aí com as novas propostas da política, que o quanto é necessário a gente articular, né, a questão do público que é cotista, que é oriundo da reserva de vagas, e o público que a qual é endereçado as ações, as políticas de acesso, de permanência. Né? A gente procura ter uma articulação entre eles, mas a gente sabe que tem estudante que não é cotista, que também precisa de ações de apoio, e a gente sabe que tem cotista que também vai precisar. Né? Então, é interessante fazer essa articulação, mas sabendo que ela não é única, né? E que esse não é o único público que tem que ser uma preocupação das políticas de assistência e permanência. E aí, rapidinho, sobre a questão dos egressos, a gente ainda é muito ruim na pesquisa sobre egresso do ensino superior. Eu não sei se a PUC é melhor, se tem bons dados sobre isso, mas, de uma forma geral, nossos dados são muito ruins, a gente não faz acompanhamento. Agora, o que nós temos, que é bem interessante, aí como eu estou no programa de pós-graduação em educação, né, isso a gente observa, uma proporção interessante de servidores que vão fazer mestrado. Né? Então, eu acho que isso aí é o que a André falou, é meio o caminho ao contrário, né? Não é nem tanto de ex-estudantes que se tornam servidores, que a gente não tem esse dado, porque a gente não tem bons dados sobre egresso, mas eu acho muito interessante esse caminho direcionado para a formação e qualificação dos servidores. Bom, eu não sei, acredito que é a minha última fala aqui, né? Então, queria agradecer muito a oportunidade e dizer que a gente fica aí à disposição para seguir nesse diálogo. Não, vai ser tudo muito parecido, concordo muito. Só para falar sobre o programa da PUC com relação às pessoas com deficiência, foi Valéria, não foi, que fez essa pergunta? Valéria, a gente tem um núcleo chamado NAIPD, Núcleo de Apoio e Inclusão às Pessoas com Deficiência. Mas eu tenho uma certa preocupação quando a gente fala desses núcleos, assim, porque parece que atende tudo, né? Eu vou copiar a fala da Rosana. É uma demanda enorme, é um desconhecimento enorme. Então, o NAIPD, ele atende algumas necessidades e demandas e outras não são cobertas porque a gente ainda tem muito que caminhar na questão da permanência da pessoa com deficiência. Né? Então, eu acho que é um aprendizado. O NAIPD nos prepara especialmente instrumentos para a sala de aula, como é que a gente faz avaliação, programas de computador para alunos. Nós temos um problema sério de acesso
né? Porque quase todos os auditórios têm escada, quase todos os auditórios são difíceis de você chegar, né? Então, muitas das vezes eu tenho percebido que é muito mais uma negociação do aluno com o professor e com o departamento, e também formas de pressão via DCE, via CA, via os coletivos que reivindicam. Então, a gente tem um núcleo que também é uma professora, Renata, que está lá há muito tempo e que é uma luta com algumas pessoas que fazem esse trabalho. Mas ainda temos que caminhar bastante nesse sentido, né? Eu acho que a outra pergunta seria da Viviane, né? Concordo com a Rosana, é isso mesmo, né? É lógico que a ação afirmativa foi o grande pontapé para essa questão, né, da permanência, dos programas de permanência. No caso da PUC, o FESP vai nascer a partir da inserção desses alunos do PVNC na década de 90. Aquilo nasce com alguns professores que se juntam e começam a perceber e identificar a dificuldade desses alunos virem para as provas, conseguirem chegar na universidade, se alimentarem, inclusive. A gente tem um problema de fome, né? Então, aquilo foi um grupo pequeno que se ampliou e hoje é um programa institucional, oficial e tal, né? Mas eu acho que, a partir da ação afirmativa, isso vai se concretizar e amplia a proposta, né? Antigamente, quem chegava na universidade, né? As pessoas costumam, às vezes, dizer porque é a Gávea. Não é Gávea, é o ensino superior no Brasil todo. Isso não é uma questão de bairro. Se fosse só de bairro, talvez fosse até mais fácil a gente resolver muitas questões, né? Mas eram pouquíssimas pessoas que necessitavam de uma assistência estudantil, né? A gente também só tinha bandejão. Por exemplo, na minha época, eu fui uma aluna onde a gente só tinha, basicamente, o bandejão. Mas eu acho que depois da implementação das ações afirmativas começa a crescer, né, e a se pensar nessa questão da assistência estudantil e que continuamos agora, estamos aqui também, assim, né? E eu já vou me despedindo, não é isso? Agradecer, estou sempre à disposição para trocar, a gente trabalha um grupo de pesquisa que nós temos bastante grande, que eu nem falei, nós temos um grupo de pesquisa de ação afirmativa e reconhecimento, nós já temos aí 12 anos aí de pesquisa nesse campo, então são muitas pessoas aí botando mão na massa, pesquisando pré-vestibular comunitário, pré-sociais, né, ProUnis, ação afirmativa, então são muitas pessoas aí trabalhando nessa questão, então a gente está sempre à disposição para participar, trocar ideia, é sempre muito bom. Agradeço muito a vocês pelo convite e a minha querida amiga Rosana Juntas. Boa tarde, professora, né, Andréia e Rosana. Realmente, em nome, né, da PR4, a gente agradece, foi uma mesa, né, maravilhosa. O professor, nosso pró-reitor Daniel Pinha, ele deixa registrado no chat uma mensagem, né, para vocês, então, meu enorme agradecimento, ele escreveu assim: deixo registrado meu enorme agradecimento às professoras pela excelência na participação em nosso seminário, né? Então, mais uma vez, né, em nome do professor Daniel, toda a PR4, a gente agradece, né, a fala de vocês, as contribuições, com certeza. Fica com gostinho de quero mais, com certeza a gente vai continuar fazendo esse diálogo, né? A gente está encerrando a mesa e, ao mesmo tempo, né, convidando quem está participando aí pelo YouTube, que às 19 horas nós teremos a próxima mesa chamada Ingresso em Interseccionalidade, dando continuidade ao seminário de assistência estudantil em pauta, né, com a presença dos participantes Ivana de Oliveira e Rayane Leal. Ok? Às 19 horas nós voltamos, né, com a próxima mesa para encerrar o nosso seminário. Né? Muito obrigada, agradeço a todos pela participação. Boa tarde.